Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias pela saúde, prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 45, versículo 16. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Os irmãos de José nem acreditaram quando viram José. Eles temiam, eles ficaram pensando que José iria se vingar deles, pelo mal que eles fizeram a José. Eles ficaram chocados e imaginaram: e agora, o que José vai fazer com a gente? E José, deixando-os perplexos com toda aquela visão, aquela situação que eles não imaginavam jamais ver o irmão outra vez, pelo que eles fizeram com o irmão. E José surpreendeu, porque eles foram abençoados pela bênção que José recebeu. Porque olha o que aconteceu com os irmãos de José. O faraó pediu para que eles voltassem para a terra de onde eles vieram, para Canaã, e para buscar o pai e retornar com a família deles e eles receberem o melhor daquela terra. E José entendeu que o que Deus fez, Deus permitiu que os irmãos fizessem aquilo com a permissão do Senhor, porque tem hora que Deus permite algumas coisas que é para ter uma grande mudança depois em nossas vidas. Se José tivesse ficado lá, José não iria para o Egito, não iria mudar a vida de todos no Egito, e José não iria cumprir o propósito dele. Mas por que José conseguiu cumprir o propósito dele? Porque José, ele aceitou. Toda vez que tinha uma coisa difícil na mão dele, ele aceitava aquele desafio e ele enfrentava. Ele não se acovardou. Tem muita gente que não consegue vitórias porque elas querem as coisas mais fáceis e elas não querem aceitar os desafios e elas reclamam, murmuram na hora que estão passando por alguma dificuldade. Não foi o caso de José. José aceitou todos os desafios com grande coragem, e é o que devemos pedir a Deus: coragem para aceitarmos os nossos desafios e não ficarmos de braços cruzados. Temos que dar outro passo. Cada coisa, cada dificuldade, cada obstáculo em nosso caminho significa que devemos
É um degrau a mais que devemos subir. Às vezes as pessoas estão cansadas demais e elas desistem no meio da caminhada, elas desistem de lutar porque elas acham que elas não vão chegar no topo. Mas chega no topo todo aquele que aceita aquele desafio, que não aceita ficar parado, não concorda com a situação e não se acomoda. Não se acomode, não fale que tudo já acabou, não fale que não tem mais jeito para sua família ou para você mesmo, ou a sua empresa, seu trabalho, seu patrão, seu chefe, as pessoas que estão em volta. Não fale que já acabou. Tem pessoas que estão acometidas por uma coisa chamada inveja, que é difícil, que no mundo espiritual é um espírito que ele leva com ele vários outros para destruir vidas de pessoas. E às vezes aquela pessoa que ela está sendo invejada, como no caso de José, José não entendia o que era isso, mas ele entendeu no final o propósito da vida dele. Que aqueles que invejam, na verdade, eles são usados para destruir. Só que quando a pessoa ela se apega muito com Deus, ela não aceita essa destruição na vida dela. Ela não fica pensando, e agora? Não tem mais o que fazer. Ela não pensa isso não faz parte da vida dela. Ela com aquele pouco que ela tem, ela vai trabalhando para ela fazer crescer, que foi o que José fez. Aonde ele chegava, ele se destacava. Por quê? Porque ele trabalhava muito. Ele trabalhava muito em todos os lugares que ele chegava. É uma pessoa, quando trabalha como uma recepcionista, e ela ali naquele lugar, ela só faz aquilo que o patrão, que o chefe deu para ele. Só que não devemos ficar fazendo só o que nos mandaram. Se você faz um pouco a mais, você vai ser vista diferente, você vai ser olhada, admirada. Se você falar, eu posso fazer o que for, mas o meu chefe, a minha supervisora, ela não valoriza, ela não olha, ela pelo contrário, ela exige mais, ela quer porque quer escravizar as pessoas. José foi um escravo. Só que quem olhava para José? Deus. Quando uma pessoa ela se sente injustiçada, aí que ela tem que buscar a Deus. Porque quando Deus olha para aquela pessoa e vê aquela injustiça na vida dela, é onde Deus age. São naqueles que têm um coração bom, faz o seu trabalho por amor, mesmo sendo injustiçado, mesmo que ao redor ninguém valorize o teu trabalho. Você tem que valorizar, porque você tem que olhar para Deus e você dizer, Deus, eu sei que foi o Senhor que me deu. Agora melhora a minha vida, me capacita, me faz cada vez melhor. Se for da tua vontade, Pai, entrega para Ele, conversa com Ele, me ensina a governar, me ensina, me capacita, me melhora de função, muda o meu grau de escolaridade, me dá recursos para que eu possa pagar um curso, ou você mesmo procurar um curso grátis na internet para você se capacitar e você mudar de cargo, mudar de função. Enquanto você está naquele trabalho, não saia, fique ali, mas se capacite para um cargo melhor, seja na mesma empresa ou você mudar de lugar. Porque quando olharem para você, aqueles que diziam que não davam nada por você, riam de você, vai acontecer o mesmo que aconteceu na vida de José. Quando olharem para você, quando os irmãos de José olharam para ele, ficaram pasmos, ficaram assustados.
Mas se fosse José sozinho, José iria conseguir fazer tudo aquilo? José iria conseguir sair daquele poço e depois daquela prisão direto para o palácio do faraó? Claro que não. José teve a mão poderosa de Deus segurando na mão dele e o ensinando e o capacitando. E José, ele buscava a Deus, ele tinha intimidade com Deus. É o que devemos conversar com Deus todos os dias, sobre a nossa situação, nossos sonhos, desejos. E quando recebermos a bênção, dizermos como José falou. José entendia o tamanho dele. Ele não se tornou um homem orgulhoso, um homem que se sentia superior. Ele não foi se vingar dos irmãos. Ele, com todo o amor no coração, no final de tudo, porque ainda tem uma longa história dele com os irmãos, a partir do momento que eles se reencontram e que ele declara, teve ainda uma grande história entre eles, mas José, ele não aproveitou para rir dos irmãos. Ele simplesmente falou para os irmãos, no final de tudo, quando ele se apresentou como José, que eles não tinham reconhecido mais o irmão, ele simplesmente falou que eles não ficassem com medo, porque foi Deus quem permitiu que aquilo acontecesse para que ele saísse de lá, de Canaã, e fosse para o Egito, porque senão não tinha acontecido o que aconteceu. E José entendeu que ele foi usado por Deus pelo coração dele, por ele ter tido um coração bom. Não foi dentre 12 irmãos, José foi o escolhido. Por que foi o escolhido? Porque ele tem um coração, José tinha um coração bom. Então, quando você vê um escolhido de Deus, as pessoas falam, não é pela aparência física, não é pela inteligência dele, não é pelos bens dele, é pelo coração. Deus, quando escolhe alguém, é pelo coração. Então José falou para os irmãos que tudo foi um propósito de Deus para ele ser. Ele foi usado por Deus para matar a fome do povo no Egito, para matar a fome de toda a terra. E ele recebeu grande honra, porque ele aceitou a vontade de Deus na vida dele. Então não se revolte, minha irmã, meu irmão, não se revolte. Se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma situação, ore a Deus, peça a Deus para que te capacite e que depois, aquela bênção que você receber, você vai ajudar outras pessoas. Porque Deus usou José para dar honra a José, a família dele, até aqueles que fizeram mal para ele, se beneficiaram com a bênção que José recebeu do Senhor. Então é assim, nós não podemos receber uma bênção e nos sentirmos melhores que nossos irmãos, principalmente aqueles que nos odeiam e aqueles que não valorizam as coisas de Deus. Vamos orar por eles e pedir a Deus a misericórdia do Senhor, porque quando uma pessoa ela é liberta, Deus tira as vendas dos olhos espirituais, como os irmãos de José. Naquele momento caiu por terra toda aquela inveja, toda aquela maldade que eles tinham contra o irmão, contra José, e eles entenderam o grande homem que era aquele irmão deles, a preciosidade que existia no coração de José. Quando Deus toca em um escolhido, muda não só a situação dele, muda a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Vários projetos que foram feitos na terra foram com escolhidos do Senhor, seja com a descoberta de um remédio para curar milhares de pessoas,
seja com qualquer coisa. O que o celular fez, o que a internet fez? Deus tocou, Deus dá sabedoria para o homem. Vamos pedir sabedoria para Deus. Vamos pedir a sabedoria a Deus, mas vamos pedir com todo zelo e amor, porque as coisas de Deus nós temos que ser fiéis no pouco, como José foi. José foi fiel em cada coisa que Deus entregou. Olha, na casa de Potifar, ele teve aquela mulher que teve uma grande inveja dele. Inveja que ela queria porque ela se apaixonou por ele. A esposa de Potifar ficou apaixonada loucamente, ficou cega e foi usada pelo inimigo das nossas almas para tirar José do propósito dele. Mas José, ele sempre foi tão fiel a Deus que ele poderia ter aquela mulher que era cheirosa, cheia de dinheiro, porque ela tinha os bens do marido e tudo era nas mãos de José. Todos os bens Potifar entregou na mão dele porque tudo que José tocava prosperava. E ela ficou com muita raiva porque ela foi rejeitada por ele. Por que ela foi rejeitada? Porque José era fiel a Deus. Porque tudo que entregavam na mão de José, José entendia que era Deus que entregava para ele e ele era fiel, ele não traiu a Deus, ele não traiu o chefe dele e ele foi injustamente jogado numa prisão e ele não se revoltou contra Deus, ele não ficou murmurando, não ficou reclamando. Pelo contrário, ele chegou naquela prisão e ele continuou a trabalhar. E olha que coisa incrível, o carcereiro viu graça em José, porque Deus tocou no coração do carcereiro e José passou a tomar conta dos outros presos. Ele não ficou parado. Então o que a gente tem que aprender é que se você mora em uma casa pequenininha, e você não reclama, você agradece, fala, é minha casa. Pode ser um cômodo, é tua casa. Cuida com amor. Se você tem um salário que é pouco, agradece a Deus. Cuida com amor, porque quem é fiel no pouco, como José foi, Deus entrega muito mais. Quando você estiver em seu trabalho, trabalhe não olhando para o que o seu chefe, seu superior fala sobre você. Olhe para Deus e fale obrigado, porque agradeça se você é um vendedor, uma vendedora e precisa bater metas. Peça a Deus sabedoria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a bater minhas metas e ir além, Pai. Multiplica o meu salário, me dá sabedoria, me coloca em bons cargos, Pai, e eu cuido bem, atende bem o teu cliente, seja fiel, não engana o teu cliente. Quando você vai vender, não fale para ele que aquele calçado que você está vendo que aquele calçado vai machucar ele e você engana vendendo, dizendo que não vai machucar. Não faça isso. Pegue um melhor, fale, você vai pagar um pouco mais, mas pelo menos você vai ter conforto. Comece a agradar os teus clientes, comece a ser sincero, comece a agradar a Deus. Todas as vezes que aquele cliente tiver vontade de comprar algo, ele vai te procurar, tá? É assim que a gente faz, porque Deus é quem vai te mudando de degrau em degrau, segurando em tuas mãos. Você não vê o degrau, você acha que não tem condições de subir, a gente não vê, isso chama-se fé. Você põe o pé e você pede a Deus, Pai, eu quero outro degrau, e Deus coloca o outro degrau. É assim que você pede, que Deus multiplique os teus clientes em tua loja, multiplique tuas vendas, multiplique a tua saúde da tua família, que Deus aumente a tua fé e da tua família em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe grandemente e que nesta terra que passemos,
a comer do melhor, a vivermos e aproveitarmos do melhor do nosso Deus, do nosso Pai nesta terra. Para isso, precisamos conversar com Deus, precisamos ter intimidade com o Senhor e alegrarmos o coração de Deus, cuidando bem de cada item, de cada pessoa, cada animal que o Senhor coloca em nosso caminho. Vamos cuidar bem do que Deus nos entregou. Não vamos olhar, não perca tempo conversando com outras pessoas sobre problemas dos outros. Se você puder ajudar alguém, ajude, são sementes que te voltam. São sementes que você está plantando e está voltando para você colher. Mas se só for perda de tempo, ficar falando mal da vida dos outros, não fale mal, não jogue palavras de maldição na vida de ninguém, nem daqueles que te odeiam. Não faça isso. Abençoe os seus inimigos, assim como Jesus falou. Vamos amar o nosso inimigo, mas pedir para todos aqueles que nos odeiam, que Deus cuide deles e tire eles do nosso caminho. Mas tire, não é pedindo para que aquela pessoa morra, para que aconteça o mal na vida dela. Pedindo para que Deus afaste ela das nossas vidas, que tire as forças do inimigo que usa aquela pessoa para atrapalhar as nossas vidas. Vamos pedir sabedoria de Deus, sabedoria, amor, prosperidade do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, igual o Senhor fez com José, Pai, olha para os teus filhos e filhas, vem com socorro, nos ensina a te agradar como José te agradou. Nos dá sabedoria para lidarmos com o nosso propósito, com aquelas bênçãos que vêm para nos impulsionar, que a gente acha que é um problema, mas não, por trás daquele problema vem uma bênção a seguir. José foi preso injustamente e olha a bênção que ele teve a seguir. Ele saiu porque ele resolveu um problema para aquele copeiro. Ele interpretou o sonho do copeiro. O copeiro voltou para o lugar dele. Quando o copeiro estava lá, esqueceu de José. E depois, quando o faraó sonhou, ninguém interpretou o sonho do faraó. Mas o copeiro sabia que tinha José. A mesma coisa é você. Quando você faz o bem para alguém, mesmo você estando numa situação difícil e você ajuda outro, você não fica revoltado com a sua vida, com a vida da sua família, e você dá bons conselhos e você ajuda o outro. São sementes que depois você vai colher. Aquele ali, se não for ele que lembre, mas tem um que nunca esquece, que é Deus, que está cuidando de nós, das nossas famílias, nossas vidas e as sementes que plantamos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos por tudo que o Senhor nos deu e tudo que o Senhor tem para nos dar. Nos ensina a orar, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nos enche com teu amor e poder. Que a graça do Senhor e a paz do Espírito Santo, que excede todo o entendimento, esteja com todo aquele que ouvir esta oração e todos da sua família se beneficiem. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.